No ar, o Jornal UFES, com a apresentação de Vânia Rodrigues. Boa noite, está no ar o Jornal UFES, eu sou a sua apresentadora, Vânia Rodrigues, e hoje, a edição especial, vamos estar relembrando a tragédia que aconteceu na cidade de Caruaru, Pernambuco. Para mostrar e relembrar o que aconteceu em Caruaru, na tragédia hemodiálise que deixou mais de 60 mortos, em 1996, vamos mostrar um pequeno vídeo. As cianobactérias. Essas figurinhas microscópicas existem no nosso planeta há bilhões de anos, muito antes dos dinossauros, e nunca fizeram mal a ninguém. Até que a poluição gerada por todos nós começou a mexer no que estava quieto. As cianobactérias estão presentes em muitos lugares, mas principalmente em água doce de rios, lagos, lagoas e etc. Quando essas águas são poluídas, a concentração de fósforo e nitrogênio aumenta e as cianobactérias se multiplicam. Mas assim, se multiplicam mesmo. Centenas viram milhões em cada litro d'água. Por isso as cianobactérias são tão perigosas. Hoje, a gente sabe que elas existem em mais ou menos 150 gêneros. E pelo menos 40 desses gêneros de cianobactérias produzem toxinas muito perigosas, como as hepatotoxinas, que podem atacar nosso fígado, e as neurotoxinas, que podem atingir nosso sistema nervoso central, levando até a morte. Na Austrália, em 1991, o rio Darling-Barwon foi ocupado por uma floração de cianobactérias enorme. Mais de 1.000 quilômetros do rio foram comprometidos. Milhares de animais consumiram essa água e morreram por causa de uma neurotoxina. E o caso humano mais grave de ação das cianobactérias aconteceu aqui no Brasil, em 1996, numa clínica de hemodiálise na cidade de Caruaru, Pernambuco. Água contaminada por cianobactérias foi utilizada no tratamento quando hepatotoxinas passaram diretamente para a corrente sanguínea dos pacientes. De 135 pessoas contaminadas, 65 morreram. Quando o lixo e os esgotos chegam à água, levam um monte de coisa ruim. Por exemplo, se esgotos sanitários das cidades, adubos da agricultura e efluentes da criação de animais caem no corpo d'água, causam um excesso de material orgânico nesse lugar. Aumenta a população de bactérias e cianobactérias. A água fica turva, falta oxigênio e isso mata os animais e os vegetais desse manancial. As estações de tratamento seguem várias medidas do Ministério da Saúde para garantir que a água da nossa torneira seja segura. Essas estações fazem contagem das cianobactérias nas fontes e realizam análises constantes que certificam se uma água pode ou não ser usada para o nosso consumo. Agora vamos para um rápido comercial e já voltamos. Voltamos já com o Jornal UFES. Voltamos a apresentar o Jornal UFES. Voltamos. Agora eu vou chamar o nosso correspondente, Ítalo Agostinho, que está no nosso estúdio com o Dr. Robson, biólogo e professor e especialista na área de botânica. O senhor poderia nos relembrar como foi ocorrido da tragédia da hemodiálise em Caruaru? Então, em Caruaru, eu me lembro que era o ano de 1996, foi em fevereiro. Inclusive, foi durante o carnaval. Várias pessoas que faziam hemodiálise numa clínica, elas acabaram sendo intoxicadas e depois de algum tempo, muitas delas acabaram falecendo. Em torno de 126 pessoas acabaram sendo contaminadas e dessas 126 pessoas, em torno de 65 pessoas acabaram morrendo. O que levou à morte dessas pessoas? Então, segundo os laudos médicos e também as investigações, essas pessoas, elas acabaram sendo contaminadas por uma toxina chamada microcistina LM. Essa toxina microcistina, ela vem de uma
bactéria. Na verdade, ela é quase uma bactéria. Ela é chamada de cianobactéria. Então, essa cianobactéria, ela produz uma toxina chamada mucocistina, e essa toxina, ela ataca, em alguns casos, o fígado da pessoa, em outros casos, ataca o sistema nervoso. E as pessoas realmente podem vir a óbito por causa disso. O que levou a essa contaminação de cianobactérias na água? Então, o que acontece? As cianobactérias, elas acabam tendo uma floração muito grande quando a água do rio, ou de uma lagoa, ou de uma represa, essa água ela recebe esgoto doméstico e entra num sistema chamado eufoterização, e esse sistema, ao qual suga o oxigênio da água devido à grande quantidade de nitratos, a grande quantidade de fósforo, e propicia ali um ambiente muito fértil para ela, e ela se reproduz em grande escala, muita coisa mesmo. Então ela, reproduzindo em grande escala, acaba produzindo muita toxina também. Provavelmente o que aconteceu lá em Caruaru, na região de Caruaru, a água era retirada de uma represa chamada Tabocas, provavelmente estava contaminada por essa bactéria, por essa cianobactéria. Que tragédias como essa que ocorreu em Caruaru ocorram novamente? Então, temos que tirar um grande exemplo, a sociedade, os órgãos ambientais, as autoridades, do que aconteceu em Caruaru. Lá, infelizmente, cerca de 60 e poucas pessoas, 65 pessoas acabaram morrendo por negligência de alguém. Alguém foi negligente. O processo lá se encerrou e nem a empresa fornecedora de água foi culpada, nem a empresa transportadora da água foi culpada e nem a clínica, porque um ficou acusando o outro e as autoridades não tiveram como provar que um ou que outro foram culpados. Então, tragédias como essas devem e precisam ser evitadas. Isso nunca mais deve acontecer, nem no Brasil, nem no mundo inteiro, porque é fácil controlar a população de cianobactérias. Tivemos recentemente um exemplo do Lago Paranoá, em Brasília, onde constatou-se que ela estava infestada de cianobactérias. Então, o governo tomou, junto com os órgãos ambientais, tomaram providências para que para que pessoas não tivessem contato com essa água, até resolver esse problema. Então, nos dias atuais é assim. De forma geral, todo mundo pode contribuir, mas principalmente o governo, as autoridades, que devem fazer uma reciclagem do esgoto doméstico, porque as cianobactérias, elas se afloram, elas se reproduzem em grande escala quando há uma grande concentração de nitrogênio e de fósforos nos rios, nas lagoas e assim por diante. Muito obrigada, Heitor Agostinho. Quero agradecer também ao Dr. Robinson. E o Jornal UFES fica por aqui. Boa noite.